Olá, que bom ter você por aqui. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Ká. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Nina para facilitar. E você está no podcast Violeta, O podcast que vai te levar um abraço, um afago e às vezes um chacoalhão também. E o nosso episódio de hoje tem um tema especial. O mês de setembro é o mês oficial de prevenção ao suicídio. E para falar desse assunto, nós temos uma convidada maravilhosa, que é a Ana. Ana, se apresenta aí pro pessoal. Oi, pessoal. Então, meu nome é Ana, eu também sou psicóloga, mas hoje eu vim aqui trazer talvez um outro olhar sobre esse assunto, não tão voltado a essa parte profissional, né? Tive ali alguns episódios, né, com relação a esse tema e talvez tenha sido esse o principal motivo de eu estar aqui. Hoje eu sou psicóloga clínica, eu atuo principalmente com pacientes com quadros de depressão, ansiedade ou outros transtornos que podem desencadear uma ideação suicida. E a ideação suicida, por si só, tem sido o meu maior foco de atendimento, né? A ideia é fazer com que as pessoas voltem a encontrar um sentido, voltem a encontrar um brilho. Ana, é um prazer ter você por aqui. Como que você decidiu esse nicho, que é um nicho bem delicado, é um nicho até que alguns terapeutas escolhem não pegar? Me conta, como que foi essa decisão? Foi um negócio meio natural, sabe? A profissão de psicóloga mesmo foi por conta do processo traumático que eu vivenciei lá atrás. Aí eu optei por ser psicóloga. Aí ao longo da faculdade tiveram várias possibilidades ali que eu ia pensando, não sabia exatamente para onde eu ia seguir, mas a ideia da prevenção de suicídio mesmo veio depois de formada, quando ali em alguns atendimentos eu ia percebendo que, nossa, eu acho que é com isso aqui mesmo que eu me identifico, é isso aqui mesmo que eu quero fazer, e foi ficando meio que natural, sabe? E é muito interessante, Ana, o fato de você trabalhar com esse tema, porque na cultura mesmo, na nossa sociedade, nós temos uma tendência a deixar esses assuntos debaixo do tapete, né? Como assim eu vou falar que eu tenho pensamentos relacionados a pôr fim na minha vida, ou que em algum momento da vida eu penso que não faz sentido continuá-la, né? Tem uma tendência ao isola, bate na madeira, coloca isso debaixo da cama, porque não pode falar disso. Isso tem até um mito, né, de que isso induz que as pessoas tentem alguma coisa por estar falando disso, por ver falando disso, e não é uma verdade, né? Exatamente, exatamente. Eu percebo que até no consultório, eu não sei como que é com vocês, mas nem sempre a pessoa já chega falando que ela pensa em suicídio, né? Ela chega falando, tô com problema no trabalho, tô com problema no meu relacionamento, tô tendo muita crise de ansiedade. Aí o negócio vai fluindo, de repente, na terceira sessão, a pessoa fala que quer morrer, né? Até a própria pessoa que sente isso acha que é uma coisa trivial, banal, que talvez não tenha tanta importância assim, né? Muitas vezes tem até vergonha, né, de falar sobre isso, de se abrir. Exatamente. Exige um vínculo ali de muita confiança para abrir isso, para se sentir acolhido e não julgado, né? Exatamente. Ponto interessante. E preocupante ao mesmo tempo. Sim. Até porque um dos fatores protetivos é nós termos uma rede de apoio, né? Nós temos pessoas que possam dar espaço e acolher todas esses pensamentos, esses sentimentos, mas se é uma coisa que eu tenho que deixar velada dentro de mim, e se as pessoas sequer têm condição de poder ajudar alguém dentro desse contexto, como é que fica, né? Para onde vai esse sofrimento? Exatamente. A rede de apoio, né, embora a gente saiba que seja muito, muito, muito importante, é muito interessante deixar esclarecido para as pessoas, né? Talvez tenha alguém aqui que possa estar pensando nisso. A rede de apoio é muito importante, mas ela não é decisiva. Sim. Né, para a gente evitar que isso venha a acontecer. Existem outras formas também da gente conseguir manter a pessoa aqui, da gente conseguir encontrar motivos para viver, né, formas para continuar aqui, mesmo não tendo um apoio, mesmo não tendo uma família presente, amigos presentes, né? Mas quem tem tá no lucro. É um plus ali para ajudar nesse processo, né? E Ana, como encontrar esses motivos, né? Porque muitas vezes quando a pessoa tá ali, ela parece que está, geralmente quando chega no consultório, eu percebo isso, é como se estivesse no mar ali se afogando e aí
putz, como que eu encontro um norte, uma boia para me apoiar? Como que eu encontro esses motivos para escolher continuar aqui? Os motivos eu sempre falo que estão muito atrelados aos nossos propósitos, sabe? Aquilo que faz sentido pra gente, aos nossos sonhos. Motivos para continuar vivos nem sempre são aquilo que traz algum tipo de felicidade. Às vezes um motivo para continuar vivo é simplesmente não entristecer a pessoa que eu amo. Já é um motivo para continuar. Não deixar a minha mãe chateada, não deixar os meus filhos sem uma família, sem uma mãe, enfim, já é um motivo para eu continuar. Então, quando a pessoa tem uma dificuldade em visualizar ali o futuro, em visualizar coisas boas lá na frente, né, sonhos, traçar metas, então eu começo sempre por, tá, o que você quer evitar continuando vivo, então? Né? Já são motivos para a pessoa continuar. A gente inicia por motivos assim que são um pouco menos intensos para a gente, né? Que tem ali um peso um pouco menor, digamos assim, mas a gente vai crescendo aos pouquinhos, né? A gente vai encontrando de fato motivos para a pessoa continuar. Então, sei lá, digamos que lá na 10ª sessão a pessoa fala: nossa, eu vi uma pessoa aqui passando na rua e gritou com o cachorro e eu fui lá e eu briguei com a pessoa, falei que não pode falar assim porque eu amo o cachorro é minha vida e tal. Ah, então você gosta de cachorro? Será que a gente pode pensar em alguma coisa assim para você se aproximar mais dessa realidade, para você, entende? Daí a gente pega ali um ganchinho e elabora alguma coisa. Às vezes a pessoa nunca pensou, né, em algo assim, e a gente vai encontrando assim alguns motivos, né, algumas motivações para ela continuar, mas nem sempre é tão claro. Eu acho que é até importante ter esse cuidado de como se fosse uma escadinha, assim, né? Porque às vezes pode ter até alguém que tá ouvindo a gente aqui e tenha muita dificuldade de pensar nesse futuro, no que vem depois. É muito turvo. Isso pode ser um pouco desesperador se você tá numa situação de sofrimento intenso, né? Então Exatamente. essas boias às vezes são em coisas pequenas, né? A gente chama aí de propósito, de valores, e às vezes a pessoa pode pensar que é algo grandioso, né? Meu propósito nessa existência na Terra. E às vezes o seu propósito é uma coisinha assim do dia a dia. Uma coisinha pro amanhã, não necessariamente para daqui a 10 anos, né? E muito legal esse exemplo que você deu sobre a pessoa gostar do cachorrinho e aí já passar a cuidar, defender, porque às vezes a gente sente, muitas pessoas que estão nessa situação sentem que assim, ai, minha vida já não faz mais diferença, não sei porque eu tô aqui mais, né? E são pequenas coisas que a gente vai mostrando pra pessoa que olha como que você faz a diferença, olha como que no seu dia a dia você faz a diferença. E é importante até pra quem tá ouvindo a gente, lembre-se disso, né? Todos os dias você faz alguma coisa, seja sorrir pro seu filho, seja abraçar a sua mãe. Isso já faz a diferença na vida das pessoas. É porque a gente não tem noção, às vezes, do impacto que a gente causa à nossa volta, né? Exatamente. Quando eu passei por algo parecido, né? Eu tinha 14 anos. Não tinha até então nenhum tipo de pensamento suicida. E talvez tivesse ali algum sintoma mais depressivo, né? Porque a minha história eu passei por muita situação de bullying, foi uma infância muito sofrida na escola e tal. Então talvez tivesse ali alguma coisinha mais voltada. Olhando agora, eu não consigo ter uma ideia. Eu não sei, desconfio que não. Mas tinham ali algumas coisas que né, eu ficava meio triste, assim, passava os dias tristes. Mas o ponto decisivo, assim, da minha vida foi quando meu avô faleceu. Ele era tudo, assim, pra mim. Era Deus no céu, meu avô na terra, sabe? E foi tudo muito rápido. Eu lembro que eu não tive tempo de me preparar, né? Embora nem sei se existe alguém que se prepara com o tempo para uma perda tão forte. Mas foi muito rápido, assim, questão de 5 dias, na verdade. Ele ficou doente, foi pro hospital e em 5 dias ele morreu. Ele descobriu que estava com câncer no pulmão, no fígado, já tinha se espalhado pelo corpo todo. E aí quando ele faleceu, eu lembro que um dia antes dele ser internado, ele internou numa segunda-feira. No domingo ele veio pra minha casa e, enfim, ele passou o dia ali em casa e eu falei pra ele, eu vou fazer uma salada de frutas, você quer salada de frutas também? Ele falou, eu quero. Eu falei, quer alguma fruta especial ali ou pode ser com todas as frutas? Ele falou, pode ser só a manga. Beleza. Por algum motivo, não sei, não consigo me lembrar,
eu me desviei totalmente a atenção, fui fazer alguma outra coisa e não fiz a tal da salada de frutas que eu tinha oferecido. E saí. Isso já era noite, assim. Eu lembro que eu fui tomar banho e tal, voltei. Aí quando eu voltei pra sala, ele já tinha dormido. Eu fui dormir também. No dia seguinte, ele já tinha saído para ser internado e eu vi a manga em cima ali do balcão que eu tinha deixado ali para picar para ele, né? Eu pensei, meu Deus, eu esqueci de fazer a manga para ele. E tá, daí foi pro hospital, mas nenhum momento pensando que ele não voltaria, né? Então, eu lembro que eu fui pro hospital e falei, vô do céu, eu percebi que eu esqueci de fazer tua manga. Ele, não, não tem problema e tal. Eu falei, então tá, quando você voltar, daí eu faço uma salada completa para você e tal. Beleza. Daí ele não voltou. E na minha cabeça, gente, quando a gente perde alguém, né, a gente precisa encontrar culpados, a gente precisa encontrar motivos para a pessoa não estar mais ali, né? E obviamente a primeira pessoa que eu culpei fui eu, porque na minha cabeça eu tinha deixado ele fraco por não ter comido manga. Foi fraco pro hospital, ele nem se alimentou direito no domingo, porque eu falei que eu ia fazer a fruta para ele, picar a fruta ali para ele, e não piquei. Então, tá, carreguei ali como se eu tivesse decidido pela morte E do que meu peso, avô, que e tal, carga essa foi. culpa, hein, Ana? Uhum. E fui, assim, eu lembro que foi terrível, assim, nossa, não consigo nem descrever os dias ali. E sempre acreditando que eu que tinha deixado meu avô fraco, por isso que ele tinha morrido. E, enfim, 4 meses depois, fiquei 4 meses passando, assim, por todos esses pensamentos em silêncio, porque eu sempre pensava, não, meu pai está sofrendo muito, né? Era pai do meu pai. Minha mãe também sofrendo demais, porque meu avô praticamente adotou a minha mãe. Eu falei, eu não vou falar que eu tô triste, né? Eles devem estar muito mais tristes que eu. Eu não falava nada. Eu ia pra escola. Na escola, eu não lembro de nada desses 4 meses que passaram. Eu ficava olhando pro nada, não lembro dos meus professores, não lembro dos meus colegas, não lembro do conteúdo, não lembro de nada. Eu estava no primeiro ano do ensino médio. Não lembro de nada. E voltava para casa e dormia. No dia seguinte eu acordava, ia para escola, um grande borrão, uma grande folha Total em no modo branco, automático, né? total, 100%, né? Daí algumas aulas eu chorava, principalmente quando me forçavam a fazer alguma coisa. Na aula de educação física era muito terrível, assim, porque eu não tinha força nem para levantar um copo de água. E a professora queria muito que eu corresse uma maratona, sabe? E eu falava, eu não tô bem, eu não consigo. E ela falava, não, você tem que ir, você tá muito preguiçosa. Daí eu lembro que eu chorava e eu saía correndo e ia me esconder em algum lugar, era caos. Enfim, até que um dia eu tava lavando a louça e ainda naquele modo automático, tinha voltado da escola, tava lavando a louça e enquanto eu tava ali lavando, eu lembro que eu olhei pra faca e eu pensei, e se eu usasse essa faca pra me matar? E daí passou, eu fiquei, ué, por que eu tô pensando isso? Aí eu larguei tudo e fui pro quarto, eu sentei ali na cama e eu ficava, meu Deus, será que eu quero morrer? Eu acho que eu quero morrer, eu acho que eu preciso morrer. E eu sentava na cama e pensava, não, eu tenho que morrer, eu não tenho. E aquilo ali veio de uma forma muito forte, assim. E daí eu passei mais alguns dias pensando, às vezes eu acordava, eu dizia que eu ouvia alguém falando para eu me matar. E até hoje eu não sei dizer se de fato era alguma voz que eu ouvi ou se era a minha própria voz falando que era para eu me matar, né? Mas eu falava pra minha mãe, tem alguém falando para eu me matar. Até que eu cheguei na minha mãe desesperada, né? Ela não sabia que eu tava mal. Eu falei, tem alguém falando pra me matar? Ela, quem que tá falando pra você se matar? Eu falei, não sei. Tem alguém que tá falando e eu vou acabar me matando. Aí, pronto, né? Daí todo mundo olhou pra mim, de verdade, pararam um pouco ali, né? Deixaram um pouco de lado as próprias dores para tentar olhar um pouco pra mim. Aí a gente foi pra psiquiatra, psicólogo, né? Começamos os tratamentos e ali também não lembro direito como foram os primeiros anos de terapia, foram ainda mesmo fazendo terapia, isso inclusive é muito importante de lembrar que mesmo fazendo terapia, às vezes demora para a gente conseguir ver resultados, né? Principalmente quando a situação é muito dolorosa. Então, assim, eu lembro que eu ia para terapia, voltava um pouco mais tranquila, mas ainda assim eu não me sentia bem, né? E isso levou muito tempo. Para dizer assim, eu estava no primeiro ano do ensino médio,
Eu recebi alta da primeira psicóloga quando eu tinha passado na faculdade. 2 anos e pouco depois, né? Quase 3. Então, o tratamento mesmo levou um tempo até eu perceber que conseguia, né? Que aquela ideação suicida tinha desaparecido. E deve ser muito estranho, né, Ana, você se perceber dentro desse lugar, dentro dessa situação, porque na sua fala fica muito claro como que foi um estranhamento, tipo, o que é isso que surgiu aqui? Né? Deve dar um medo de si mesmo, né, disso que tudo que tá se passando. Exatamente. Eu lembro que quando eu sempre tive um perfil assim mais crítico, né? Mas a pessoa crítica que critica sempre de uma forma muito duvidosa. Quando eu era adolescente, né? Então, muito senso comum. Então, eu sempre falava que eu convivia com uma amiga que não estava bem, que ela tinha também pensamentos suicidas, isso antes do meu avô falecer. E eu falava para ela, não seja egoísta, você não pode pensar desse jeito, você não pode querer morrer, olha aqui o tanto de gente por você e você quer se matar. Você não tá valorizando a gente, você não valoriza seus pais, você não valoriza seus amigos. E pronto, né? Óbvio que minha amiga parou de falar comigo. A gente parou de se falar um tempo, porque olhando hoje, eu falei assim, meu Deus, tóxica. Mas aí quando a gente, né, infelizmente, eu só consegui olhar de uma forma, assim, eu considero rápida, porque é difícil um adolescente que consegue ter um olhar humanizado para essa parte, né? Mas eu consegui olhar realmente para o sofrimento da minha amiga quando eu passei por algo muito semelhante. Pensei, meu Deus, não é egoísmo, né? Não tem nada a ver, não é uma escolha nossa, não é um, nunca foi para fazer alguém sofrer, nunca. Pelo contrário, né? A ideia que a gente tem ali naquele momento de desespero é acabar com qualquer tipo de sofrimento. E Ana, é interessante você colocar como o seu processo de terapia levou ali um tempo, porque as pessoas também chegam na psicoterapia com essa expectativa, né, de que vai ser ali um comprimidinho que eu tomo e passou a febre. E as pessoas não compreendem que é todo um processo, até mesmo de compreender de onde vem isso, por que isso está acontecendo, por que essas ideias continuam vindo na minha vida, do que exatamente eu estou tentando fugir, né? Porque a morte é a tentativa da gente fugir desse monte de dor que a gente está sentindo nesse momento, né? Eu sempre falo que a ideação suicida, ela oscila, né? Então, assim, nem sempre nós vamos estar numa ideação suicida de risco alto. Às vezes ela tá num risco baixo. Assim, o pensamento tá ali na minha cabeça, mas eu não vou fazer nada. Mas tá ali, né? Às vezes ela tá num risco moderado, às vezes ela tá num risco mais alto. E mesmo que ela oscile, o fato de estar no nível baixo não quer dizer que eu esteja bem. Não quer dizer que eu já esteja apta a continuar a minha vida sem a ajuda de alguém, sem ter realmente um apoio bem direcionado, né? E esse é o principal. A gente sempre fala que eu falo assim que a ideia é a gente conseguir tirar a pessoa do risco alto e do risco moderado. Mas o risco baixo às vezes fica ali por muito tempo. E esse foi o meu caso, né? Eu saí do risco alto já nas primeiras semanas. Eu não olhava mais para a faca e pensava em fazer alguma coisa. Mas ainda tinha, eu sabia que se acontecesse qualquer outro gatilho, né? Hoje eu aprendi a identificar os meus gatilhos. Eu sei que se eu passar por um episódio de morte, não vai ser fácil para mim, né? Eu sei, eu tenho plena consciência de que o gatilho principal da minha vida é o falecimento de alguém importante. Se isso acontecer, sei que podem voltar sintomas depressivos, eu sei que eu vou ficar mal de novo. Isso, se não acontecer, vai ser um grande milagre. Eu me surpreenderia se não acontecesse, porque eu me conheço. Né? E esse é o processo da psicoterapia, né? É a gente conseguir lidar com os nossos gatilhos. Então eu sei que se alguém falecer, e assim, no contexto atual, piora, né, a nossa situação. Então, assim, a possibilidade de perder alguém tem sido muito maior do que antes de um contexto de pandemia, né? E eu sei que se eu perder alguém, o troço vai desandar. Então eu já começo ali a ir me preparando, né? Até hoje faço terapia, então larguei a terapia lá quando eu passei na faculdade, mas 2 anos depois já tive que voltar, porque eu tava estressado com a faculdade, né? Então eu falei, não tá dando, tá muito, muito puxado, vamos voltar. E desde então me mantenho em terapia por conta disso, né? Não quer dizer que eu tenha ideação suicida, mas eu ainda preciso de ajuda, né? E é muito importante esse destaque para como é um processo, porque assim,
o suicídio, a ideação suicida, o pensamento, enfim, ele é uma parcela de todo o problema, né? Tem ali aquela ideação, aquele pensamento acontecendo, mas ele não vem do vazio, ele não vem do nada. Tem contextos de vida, vivências, histórias, culpas, coisas da minha história de vida que estão aparecendo ali. E tem um ponto que a gente também precisa identificar aí, que assim, às vezes teve uma situação macro, digamos assim, né? Aconteceu isso aqui, como na tua história, um falecimento, e a partir daqui eu vi que a coisa tomou uma outra forma. Mas às vezes não tem aquela situação. Às vezes é um acúmulo de várias pequenas situações, uma questão de sem ter um acontecimento grandioso. Às vezes é simplesmente a forma que eu estou vivendo a minha vida, que não necessariamente eu preciso também tá muito deprimido para começar a ter algum tipo de situação, de pensamento assim, né? E identificar esses gatilhos às vezes pode ser um pouco mais delicado, porque eu não sei, não tá tão explícito o que é que tá gerando tudo isso, né? A ideação suicida, ela é algo que se forma a partir de multifatores, né? Por mais que o falecimento do meu avô tenha sido um puta de um gatilho para eu, né, fazer. Desculpa. Pode falar. Posso? Então, bom. Eu sempre falo que a ideação suicida, ela nasce, digamos assim, de multifatores, né? Ela não é determinada por uma única situação que nos acontece. Então, por mais que a situação do meu avô tenha sido um puta de um gatilho para eu tentar fazer qualquer coisa, né? Eu ter pensamentos extremamente negativos, eu sei que eu tenho uma história. Eu sei que eu passei por muitas coisas ali na minha infância, na minha adolescência. Eu estava num processo de mudança, eu tinha acabado de mudar da escola porque eu estava fugindo de uma escola em que eu sofria muito bullying. Então ali, na minha concepção, eu estava vivendo algo novo, né? Finalmente as coisas vão melhorarem, finalmente eu vou ficar bem, finalmente eu saí daquele inferno. E pá, meu avô resolve morrer, né? Falei, não é possível. Agora que as coisas estavam funcionando, né? E tudo de novo desandou. Então, assim, a morte do meu avô talvez não seria suficiente para eu pensar em suicídio se eu tivesse tido tudo de uma forma muito incrível, né? Uma infância muito feliz, a escola tudo perfeito, né? Uma família totalmente unida e todo mundo se amando. E, né, talvez a morte do meu avô fosse, claro, né? Iria com certeza me impactar, mas não a ponto de eu pensar em sumir daqui e nunca mais aparecer. E, Ana, é muito importante esse olhar para a história de vida, porque vai me dando ali um direcionamento de que raiz que essa dor encontra, né? Então, se eu perdi alguém que é importante para mim, a forma que eu vou lidar com isso e que uma outra pessoa lida com isso pode ser diferente a depender do que essa pessoa representa. A depender de todo o lugar que essa situação acontece, como você trouxe na sua história, né? Você já vinha ali por uma série de situações de bullying, enfim. E esse olhar para a história vai nos dando alguns indícios, talvez, de onde que a gente precisa acolher, aonde a gente precisa começar a aprofundar e entender melhor quais foram os impactos em nós. Porque como mesmo você trouxe essa situação de estar no modo mais automático, às vezes a gente sequer tem noção que um acontecimento pode ter nos marcado de forma tão significativa, né? E aí, o ponto base como a gente destacou aqui algumas vezes, o que leva uma pessoa a querer morrer é a intenção, a vontade de acabar com um sofrimento. Tem que olhar se tem pensamentos como se eu não tivesse mais aqui não ia fazer diferença, ou a vida das pessoas seria melhor se eu não tivesse aqui, porque nenhum tipo de pensamento deste nível, desse tipo, pode ser ignorado, principalmente se eles aparecem com uma frequência, com uma intensidade, porque começa com um pensamento meio distante ali, e isso pode vir sim a se tornar algo, né? Existem vários tipos de pensamentos de alerta, né? De sinais de alerta que digamos que antecedem uma tentativa de suicídio, né? Mas existem os pensamentos mais direcionados ali, que a gente já considera de alto risco, como essa ideia de, se eu morrer agora, tudo vai melhorar, se eu morrer agora, a vida das pessoas vão ser melhores, né? As vidas delas vão se resolver, enfim. E ali, junto com todo tipo de planejamento, junto com todo tipo de pensamentos mais direcionados, então a gente já considera ali, opa, o risco está alto, o risco está moderado, né? Diferente
do pensamento catastrófico, né? Que é um pensamento que é normal de acontecer. Às vezes é normal a gente... Por exemplo, esses dias eu estava conversando com um pedreiro na frente da minha casa, e ali a rua é um pouco inclinadinha, assim. E daí eu conversando com ele, eu tava parada atrás do carro, atrás do nosso carro, encostada, tipo, no carro e conversando com ele. E de repente eu me desliguei totalmente da nossa conversa e pensei, meu Deus, se o freio de mão desse carro solta, eu vou ser atropelado, o carro vai passar por cima de mim e vai descer até lá embaixo, no final da rua. Aí eu voltei, oi? O que a gente estava falando mesmo? Isso não quer dizer que eu estava pensando em morrer, isso não Isso não quer dizer que eu configura estava uma ideação, planejando. né? Uhum. Não, né? É um pensamento totalmente ansioso, né? Mas daí eu pensei nisso, saí um pouco de trás do carro e continuei o papo. Porque vai que, né? Vai que solta! Inclusive, é um Mas não. pensamento defensivo, né? Putz, se esse prédio cai, se esse carro falta freio, é um pensamento onde você tá tentando proteger a sua vida, né? É um pouco diferente do pensamento suicida, Exatamente. né? Exatamente. É interessante até, né, um outro tipo de assunto que é uma pessoa, quanto mais ansiosa ela é, mais frequente esses pensamentos podem se tornar, enfim, né? Mas são pensamentos com um outro tipo de teor, né? A ideia não é o querer morrer, mas o que eu posso fazer para eu continuar sobrevivendo, né? Para eu continuar vivendo aqui. Mas essa é a principal diferença, né? No pensamento suicida, a pessoa tem a intenção, de alguma forma, de acabar com o que está acontecendo ali. Não necessariamente com a vida, né? Mas acaba que na ideia delas, para conseguir acabar com tudo, elas teriam que parar de respirar, o coração teria que parar de bater, elas não poderiam mais estar aqui. E esse é um ponto bem importante de nós entendermos que não é a única saída, não é o único caminho. E embora no momento em que você tá passando por um sofrimento, você ache que a única forma dessa situação melhorar e disso tudo acabar é pondo fim na sua vida, estamos hoje aqui, inclusive, para te salientar e te pontuar que não, essa não é a única saída, essa não é a única forma de acabar com esse sofrimento. E Ana, trazendo mais um pouco dessa parte da sua história, né? Muito significativo tudo isso que você vivenciou. Eu te vi aí muito nesse momento de vida assustada com esses pensamentos, num sofrimento, se retraindo ali na tua dor. Como é que foi a movimentação de voltar a ver a vida, de voltar a acreditar no amanhã, em escolher continuar? Olha, foi tudo muito, muito natural, sabe? Inclusive, né, eu gosto sempre de falar que, assim, não vai ter um dia que você vai acordar e pensar, nossa, melhorei, agora sim, não tenho mais a ideação suicida, né? Não, é um troço que vai acontecendo com o tempo, quando você se dá conta, nossa, faz tempo que eu não penso nisso, né? Faz tempo que eu não preciso usar as minhas técnicas de segurança para eu continuar viva, né? Tem ali algumas técnicas, sei lá, na hora que eu começo a pensar nisso, eu vou dar uma volta na rua. Na hora que eu começo a pensar nisso, eu vou ligar para o meu amigo, eu vou ligar para o psiquiatra, eu vou ligar para a psicóloga, eu vou, sei lá, fazer 50 polichinelos, eu vou morder gelo, eu vou, enfim, né? Tem ali algumas técnicas, mas ali, quando a gente se dá conta que faz tempo que eu não preciso utilizar essas técnicas para continuar aqui, acho que eu estou melhorando, né? Mas, assim, não teve um momento específico, né? Eu percebi que naquele período que eu não estava bem, eu não conseguia ter muita noção de futuro, tanto é que a opção ali, eu decidi realmente prestar o vestibular para psicologia, foi no dia da inscrição. Falei, eu acho que não tem uma história bonita para contar sobre a psicologia, porque realmente não teve. Na hora ali de fazer a inscrição, eu falei, o que será que eu posso fazer? Fui olhando todos os cursos, até que eu cheguei ali em psicologia e falei, a minha psicóloga me ajudou bastante, né? Eu acho que seria legal se eu pudesse ajudar outras pessoas também. Acho que eu vou fazer para psicologia. E foi meio assim, sabe, na louca, porque eu não tinha uma visão de futuro, eu ainda não tinha arquitetado planos para ter lá na frente, porque realmente eu ainda estava saindo daquela zona totalmente obscura, né? Não conseguia pensar na minha vida em 5, 10, 20 anos, eu não tinha, né? E isso depois de algum tempo. Então, primeiro a gente perde ali, é como se fosse um leve processo. Primeiro a gente perde aquelas ideias principais de morrer, de realmente acabar com a vida, e aos pouquinhos a gente vai conseguindo ver as coisas clarearem, assim como se fosse uma neblina saindo da nossa frente, sabe? Daí aos pouquinhos aquilo vai melhorando, mas
que eu percebi mesmo que eu estava bem, talvez há poucos anos atrás, sei lá, 3 anos atrás, 5 anos atrás, né? Não tem muito assim uma noção. Algumas pessoas que eu conheço já descreveram essa sensação de pensar no suicídio e depois passar esse pensamento e depois olhar pra trás e falar, putz, eu tive aquele pensamento, como se destravasse uma chavinha, como se descobrissem que, putz, aquilo é uma saída. E aí depois de um tempo, quando descobre outras saídas, voltar pra trás e pensar, putz, aquilo não era uma saída, né? Aquilo era uma fuga. E aí eu achei muito legal o dia que me falaram isso, porque a própria pessoa perceber que ela tem outras saídas. E essa é a movimentação, né? A gente ir mostrando outras portinhas, porque às vezes a gente parece que tá naquele caminho como se estivesse com aquele funil aqui assim nos olhos e que a gente só consegue ver uma saída, que é essa do suicídio, né? Nesses momentos de muita dor, assim. O sofrimento causa isso, Sim. né? A gente não consegue realmente ver as outras portas. É um negócio surreal. Eu não sei se vocês já passaram por algo parecido, mas assim, muito difícil até de descrever o que a gente sente, sabe? Realmente é muito, muito difícil a gente conseguir visualizar que as coisas podem melhorar. Eu pensava, não vai melhorar, sem meu avô vai ser tudo uma E merda, essa é a minha vida sensação vai mais ser uma merda. desesperadora, né, Ana? Não vai melhorar. E tá doendo tanto. Se eu penso na ideia de ter que conviver com essa dor, com esse peito tão apertado, o resto da minha vida, não quero, Sim. né? Não dá, não dá. Na minha cabeça não fazia sentido continuar a minha vida sem ele perto de mim, né? Inclusive é difícil hoje em dia, assim. Eu tenho planos para o meu futuro, mas eu sempre penso, nossa, seria tão legal se ele estivesse aqui, né? Seria tão legal se ele visse na minha formatura. Ele morreu alguns meses antes dos meus 15 anos, né? E eu já tinha preparado com os meus pais uma festinha e tal. E daí, o que eu vou fazer? Né? Não tem graça sem ele aqui. Então, tudo realmente tinha perdido a graça. Teve o aniversário? Teve, porque tava tudo pago. Mas o negócio fluiu ali de uma forma que não era assim que eu tinha pensado, né? E quando ele faleceu num Dia das Mães, e o aniversário da minha avó era em junho, né? No próximo mês, no final do mês. Aí o pessoal falou, vamos fazer uma festinha, né? Pra mostrar que a gente tá aqui e tal. E beleza. Daí foi todo mundo ali pra casa dela, pra nova casa, porque ela saiu da casa que ela morava com meu avô e tal. Então já era um troço meio impactante pra mim. Aí a gente foi pra essa nova casa, teve o aniversário. E daí, quando tava todo mundo ali na cozinha, rindo e tal, brincando, comendo ali os docinhos, eu saí, fiquei sentada na sala, chorando muito, assim, chorando desesperada, escondida. Até que alguém chegou ali e falou, o que tá acontecendo? Por que você tá chorando? Eu fiquei, como assim? Por que eu tô chorando, né? Por que você tá perguntando isso? E tá, daí eu não falei nada, eu só continuei chorando e tal, passou um tempo. Aí me chamaram lá na cozinha, vem aqui, não seja assim, não fica escondida aí. E os tios, para com isso. Tá, fui lá na cozinha e gritei assim, como que vocês conseguem aproveitar um aniversário se o vô não tá aqui? Como que vocês conseguem continuar rindo e comendo bolinho e tomando refrigerante? Que graça isso aqui tem? Vocês estão vendo graça em alguma coisa? E todo mundo ficou, nossa. Rindo de nervoso. Destruiu o momento da família, né? Pra mim, nada tinha graça. Aquilo lá não fazia sentido. Aquilo lá pra mim, sério, eu olhava pra aquilo e falava, tudo bem, né? Tadinha da minha avó, tá sofrendo e tal, mas faz sentido. Eu não via sentido em mais nada, sabe? Aí eu lembro que eles falaram, não, é que a gente tem que mostrar pra ela que a gente tá aqui, que ela tem que continuar, né? E tá todo mundo triste, tá todo mundo sofrendo, a gente também tá com saudade, mas a gente tem que pelo menos tentar fingir que as coisas vão seguir, que as coisas estão melhorando, né? Que as coisas vão melhorar. Tá bom então. Eu quero ir embora. Eu fui embora. Ok, tchau. Tá bom então, tentem aí, eu não vou ficar tentando. E saí e fiquei chorando o resto da minha semana, né? Até hoje eu falo, nossa, vó, que merda, né? Por que eu fiz aquilo? Ela fala, não, tudo bem, eu também pensava que não fazia sentido nenhum aquilo ali. Na sua história, Ana, me dá a impressão que não tava tendo um espaço pra dor, né? Tipo, tá todo mundo doendo, mas vamos deixar isso. É o elefante na sala. A gente sabe que tem isso daqui, mas não vamos falar, como se isso prevenisse algo, como se isso realmente ajudasse. Era né? 100% um elefante na sala. É muito isso, era muito isso. Era um elefante na sala.
E essa 100%. dor Aquela festa precisa de lugar, acontecendo. né? Nossa, o negócio estava acontecendo e ninguém falava. Tá todo mundo muito mal com a morte dele. E ninguém falava disso, ninguém perguntava como que o outro tava, ninguém se ligava, ninguém, sabe? Os olhares estavam muito voltados para minha avó, né? Então era só para ela, eles ligavam, a gente ligava, vó, como que você tá, né? Quer vir? Vem passar uns dias aqui com a gente, né? E a gente fazia isso para ela. Mas o resto do pessoal, ninguém foi ouvido. E Ana, você falou um pouquinho sobre não ver sentido naquilo. Isso é algo muito comum também nas pessoas que têm ideação, né? Muitas vezes até aquilo que teoricamente seria legal, seria um momento de descontração, essas pessoas não verem tanto sentido. Então não tem por que eu estar fazendo isso não está sendo tão prazeroso assim. Inclusive, é um traço bem significativo da depressão, né? Essa falta de sensibilidade, inclusive para as coisas agradáveis. Então, até coisas que antes fariam bem, deixam de fazer. Também é um sinal de alerta aí para quem ouve a gente, né? Exatamente, né? Sempre falo que se você sentiu que as coisas que antes eram muito prazerosas para você, você gostava muito, hoje não tem graça nenhuma, ou se você acorda todos os dias pensando em dormir pelo menos mais 24 horas, todos os dias você acorda muito cansado, deu, não adie mais, não precisa esperar que as coisas cheguem a um nível tão extremo, né? Se você está se sentindo cansado a maioria do teu tempo, procure ajuda. Se você está percebendo que andar com o cachorrinho na rua antes era muito legal para você e agora você não vê mais graça nenhuma nisso, você sente raiva na hora de sair com o cachorrinho, procure ajuda, tem sinais aí, né? Nem sempre o sinal vai ser a crise de choro todos os dias antes de dormir, nem sempre o sinal vai ser uma perda significativa de peso, nem sempre o sinal vai ser, sei lá, você pensar realmente em morrer, não aguento mais, né? Os sinais antecedem, eles aparecem antes, né? Só que às vezes a gente não dá olho para aquilo. E para você que tá ouvindo a gente, talvez tenha pensado, nossa, que tema denso que estamos aqui hoje, né? Mas é importante demais que vocês se sensibilizem a também perceber as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes você que tá ouvindo a gente não tem esses sentimentos, não passa por isso, mas é importante você estar atento às pessoas que você ama também, porque essas pessoas estão manifestando sinais, podem estar passando por dores, e a gente tem que sair dessa tendência de que ignorar uma dor, de que fingir que aquele sofrimento não tá ali, e você olhar pra essa pessoa e falar assim, ah, é a falta de Deus. Tem pessoas que estão piores do que você. Ou simplesmente você vê uma dor acontecendo ali e não falar sobre aquilo e nem dar espaço para que essa pessoa fale também, não é um caminho muito bom, né? É importante que você consiga, na medida que for possível, dar espaço para essa dor e ajudar essa pessoa a buscar ajuda. Lembrando também do que a Ana falou aí, né? Nem sempre você vai conseguir dar conta disso. Às vezes você vai precisar simplesmente ser a ferramenta de ligar essa pessoa a um profissional, porque às vezes a demanda é muito forte para que você queira dar conta ali como amigo, né? E aí, percebendo essas movimentações, buscando auxílio, é importante que a gente vá se conectando com aquilo que é valioso pra gente, com aquilo que a gente ouviu a vida inteira, que a gente cultivou e falou, putz, aquilo seria tão importante pra mim. Então, seja cuidar do cachorrinho, seja poder abraçar a mãe todos os dias, seja... Então, a gente se conectando de pouquinho em pouquinho. Modo Alcoólicos Anônimos, um dia por vez. Então, tá difícil? Então, vamos um dia por vez? Então, hoje, o que hoje a gente pode fazer para ficar melhor, para me conectar com aquilo que é valioso e dar espaço para essa dor, acolher ela, para que ela seja, para que ela tenha espaço ali e não seja aquele elefante na sala e que ninguém fala e que ninguém lida e tá pesando no peito de todo mundo, né? E aí, outro fator super importante, cara, nesses passinhos pequenininhos também, é a conexão com aquilo que é importante pra mim. Na história da Ana mesmo, não sei se quem tá ouvindo a gente aí percebeu, que ela falou que no momento em que ela escolheu psicologia, ela pensou, minha psicóloga me ajudou bastante, acho que eu vou gostar também de poder ajudar outras pessoas. Isso nos dá um dado de que na história da Ana, nos valores da Ana, ajudar pessoas era algo valoroso, é algo significativo, e encontrar essas nuances, essas coisas que podem nos dar sentido, é coisa que acontece no dia a dia. Se pra mim é importante ajudar pessoas, eu consigo ajudar alguém que transporte público, alguém que tava na rua, ou fazer um elogio para um desconhecido, e aquilo vai me dar, nossa, que legal. Porque o sentido da vida, a sua existência aqui, ela acontece todos os dias. Às vezes você consegue melhorar o dia de alguém por um pequeno detalhe e aquilo vai ser importante pra você. Porque, putz, se você não tivesse aqui, você não tinha feito aquela ação,
aquele passinho que teria melhorado a vida daquela pessoa, o dia daquela pessoa. E aí nós vamos escalonando para passos maiores, aos poucos, com muito cuidado, com muito acolhimento, como a Ká trouxe antes também, né? Tá se sentindo ali perdido no mar, vai encontrando essas boias. O que é importante para mim? Aonde eu posso me ancorar? Buscar ajuda não é sinônimo de fraqueza, pelo contrário, é um gesto de coragem, né? Como a Ana trouxe também na história dela, ela tava ali ficando pequenininha, com o coração pequenininho, sentindo tudo sozinha. E parece que muito importante na sua história o momento em que você fala, gente, vamos olhar para esse elefante aqui, olha, mãe, eu estou pensando nisso, socorro, né? É muito importante esses passos de conexão, que começam de pequenininhos e vão se tornando coisas maiores ao longo da caminhada e desse processo. Inclusive, se você tá ouvindo a gente e fala assim, putz, mas eu não tenho esses valores, eu não tenho essas coisas que pra mim são valiosas. O processo de psicoterapia pode te ajudar a encontrar essas coisas, porque às vezes é uma coisa sutil, às vezes é você ser feliz. E aí lembra até uma recomendação, já caminhando pra isso, que é o filme Soul. Então, dependendo o seu propósito, ele pode ser só seu, pode ser inclusive se fazer feliz, pode ser você acordar e ver o mar, pode você se acordar e ver o seu bichinho, enfim, pode ser coisas muito pequenas e que você vai se conectando com isso também ao longo do processo, e perceber tudo isso ajuda nessa movimentação de você sair dessa zona um pouco nebulosa, de você ver outras saídas ainda ao longo do caminho. E já puxando esse gancho, vocês têm a indicação, meninas? Ótima indicação, Kai. Esse filme aí, ele é demais pra isso. Porque quando a gente fala de propósito e valores, eu tenho a impressão que as pessoas dão uma travada, né? Como se tivesse que ser assim, sei lá, criar uma nova teoria, uma nova questão que vai ficar pra humanidade. E às vezes o seu propósito é um dia que você vive. Às vezes o seu propósito é ter uma tarde em que você se conecta com você, se abraça e vê um pôr do sol. O seu propósito pode ser melhorar uma pequena parcela de um dia de uma pessoa que você ama. Então, essa indicação acho que fica fantástica. E queria puxar uma outra também, que é um filme bem conhecido, inclusive, do Will Smith, que se chama A Procura da Felicidade. Ele traz um pouquinho dessa nossa movimentação da vida, que às vezes até eu conseguir colocar as coisas mais no trilho, as coisas mais no eixo, existem algumas frustrações, quedas, tombos, mas ele traz ali a importância de continuar, principalmente quando eu consigo me conectar com algo que eu me importo, com alguém que eu me importe, né? Então fica aí de indicação. E você, Ana, tem alguma indicação pra gente? Então, assim, não tão voltada para a temática do suicídio, mas da saúde mental em geral. Tem um filme que segue ali uma linha meio clichêzinha de romance, mas que de alguma forma aborda bastante esse assunto da saúde mental, que é o filme Loucura de Amor, que tem disponível na Netflix, saiu esse ano, inclusive. É um filme fofinho, bonitinho, mas que tem algumas mensagens ao longo do filme, assim, bastante relacionada a essa quebra de tabus, né? A essa quebra de olhares que às vezes a gente tem de uma forma mais preconceituosa para as pessoas que não estão muito bem, que estão passando por algum tipo de problema, algum tipo de transtorno, que estão tendo que fazer tratamentos psiquiátricos, né, tomando medicamentos, enfim. É um filme bonitinho, eu indico para vocês. Muito bem, esse daí tá anotado, A Procura da Felicidade de assistir, é muito bom, realmente. E aí eu vou pra minha última indicação. Sigam a Ana, ela tem várias dicas lá no Instagram dela. Ela faz várias questões muito importantes aí pra gente voltar a essa conexão, pra gente ter válvulas de segurança, pra gente procurar boias. Então ela tem várias dicas lá no perfil dela. Ana, passa seu Instagram pra gente. É o Ana, com 2 N's, ponto psicóloga. Então, gente, Com 2 N's. sigam ela aí. O meu Instagram é @psicóloga_karina_lima. O meu é @psicologiaarievilo. E Ana, queria muito, muito, muito agradecer a sua participação aqui e principalmente te agradecer por ter escolhido continuar. Tenho certeza que por meio da sua história, por meio dessa sua trajetória, inclusive como psicóloga, né, você deu aí significado, ajudou a achar esse significado de novo da vida de muitas pessoas e pode ter certeza que isso é muito, muito, muito grandioso. Obrigada por estar aqui e por ter continuado. Eu que agradeço a confiança de vocês, meninas. Muito obrigada. Ana, muito obrigada mesmo. Faço das palavras da Nina as minhas. Espero que todo mundo que esteja escutando a gente, assim como você, escolham continuar.
para todos que tenham ouvido a gente. Recebam um abraço, que foi essa a intenção desse episódio de hoje. Compartilhem com quem vocês se importam, com aquela pessoa que pode estar precisando. E por hoje era isso, pessoal. Muito obrigada. Até mais. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.